que investimento social privado? Por que responsabilidade social tem a dimensão que tem hoje? E aí não dá pra gente falar de uma coisa que tem a ver com o papel do Estado, o papel das empresas, o papel da sociedade civil organizada, né? E não dá pra gente achar que aqui é igual à Europa, que é igual aos Estados Unidos, porque você tem uma dinâmica muito diferente. Aí eu vou já trazer essa discussão do Brasil. Sem me alongar muito na conversa, provavelmente muitos de vocês já têm aderência a esse conceito, que é o conceito do welfare state, quer dizer, o estado do bem-estar social. Esse é um conceito que, nos anos 80, quer dizer, ele conduziu as democracias europeias durante muito tempo. Na Europa, durante muito tempo, né, você tinha um Estado que tudo provê. Quando a gente veio para o Brasil, essa história é um pouco diferente, não vou me alongar muito na conversa, mas o importante é a gente identificar que quando a gente fala da perspectiva intersetorial, nós tivemos 25 anos de regime de exceção no Brasil. E isso fez toda a diferença. Para a gente pensar em responsabilidade social e investimento social privado, antes a gente tem que entender que existem papéis que o Estado cabe uma série de papéis, as empresas e a sociedade civil tem o seu papel. E que aqui no Brasil, a gente teve, no período de exceção, uma sociedade civil organizada que ela quase que hibernou, né? Você não tinha um cenário de liberdades, né, coletivas e individuais que permitisse a gente ter hoje o cenário que a gente tem. Não é verdade? Quer dizer, um cenário onde a atuação mais cidadã, onde os setores conversam muito mais, onde a sociedade pressiona as empresas, não vai botar a fábrica aqui a qualquer preço, não. Tinha a legislação que você tem hoje, você não tinha a pressão da sociedade. Se o presidente, o Ministério das Minas e Energia e o presidente da empresa definissem que era bom, era aquilo e pronto. Hoje o ambiente é esse? Não. Hoje as empresas, e aí a gente vai chegar no investimento social, hoje o ambiente é de se entender que os setores precisam conversar. E aí a gente está falando o quê? De um projeto comum, né? Um dos marcos que é considerado assim, um movimento que, depois desse regime de exceção, mas já nos anos 90, trouxe muito fortemente a questão do engajamento das empresas e da sociedade para a questão social, foi vocês lembram do movimento Betinho? Né? Quer dizer, começou com o mote que era a questão da fome. Não era Brasil sem fome, lembra? 92, era o Brasil sem fome. E foi muito interessante, nesse momento estava chegando no mercado. As empresas não sabiam como endereçar isso. Existia um chamamento e as empresas, meu Deus do céu, e agora? A criação do Instituto Web também foi um marco interessante. Por quê? Porque como as empresas começaram a ser demandadas pela sociedade, pelo terceiro setor, pelo poder público, e elas não tinham muito esse know-how mesmo, essa expertise, esse olhar, o Instituto Etos, que inclusive ele foi formado por um grupo de empresários, entre aspas, de esquerda, empresários, que inclusive alguns deles foram exilados na época da ditadura, vieram para o Brasil, voltaram e fundaram, né, o PNBR, Pensamento Nacional de Bases Empresariais, fundaram o Instituto Etos. Para o Instituto Etos, é uma proposição do Instituto. Responsabilidade social corporativa é a forma de gestão, e aí já palavra é mágica, gente. Não dá para fazer investimento social, seja no primeiro, no segundo, no terceiro setor, sem gestão. Vocês estão vivendo aqui no RS um momento super rico, né? De repensar. Gente, não dá. Não dá para falar de investimento social privado. O mundo hoje não tem espaço para você discutir educação sem gestão. Vocês concordam? Não dá. O professor pode fazer o que ele quiser, mas se a escola é uma bagunça, se não tem um projeto político-pedagógico, se não tem investimento no professor, se você não tem a gestão do tempo do professor, da carreira do professor, se você não tem a gestão do espaço escolar, ir para uma universidade, concorda? E aí é muito interessante, inclusive o profissional de sala de aula, ele faz gestão do tempo dele, da relação dele com os alunos, do tempo que ele vai ter para dar o recado dele. A gestão do tempo dele pessoal, porque a gente sabe que não é só sala de aula, né? Quem dera, né, galera? E todo investimento na gente, em ser um profissional melhor, né? Então, que é fora da sala que a gente acaba fazendo isso. Então é interessante eu queria dar, assim, um highlight nessa dimensão gestão. Fundamental.
2, relação ética, transparente e solidária da empresa. Tudo diz que faz de qualquer jeito, sem compromisso com a verdade. Então o cara faz um projeto com uma dimensão X, ele diz que a dimensão do projeto é 10X. Sabe, assim, a simplificação de questões que são processuais e complexas, entendeu? Então acho que a gente vive, por isso que eu estou aqui, voltei, highlight, ética, transparente, porque isso é o que está, né? Mas vocês veem, né, gente? É empresa, é em todos os níveis, né? Todos os segmentos, vocês imaginam, empresa que vende cimento, se diz que é sustentável. Empresa que vende minério, diz que é sustentável. Universidade, diz que é sustentável. Todos os segmentos de mercado. E aí eu acho que a gente tem que tomar cuidado, porque a gente tem que circunscrever o que eu estou chamando de sustentável, de responsável. Eu costumo dizer que eu acho que a gente está vivendo um momento que eu acho que tem que separar o joio do trigo. Aquilo que tem consistência, isso líder para investimento social. E aí eu me interesso agora, eu quero para vocês dizer, na realidade a gente tem um compromisso de qualificar o que se faz com o recurso. E qualificar, e aí tem um desafio de vocês, né? Porque a lógica das empresas é a lógica do curto prazo. E a lógica da educação a gente já sabe que não é do curto prazo. Então como é que você faz conversar? E aí, gente, não é fácil não, é dilema mesmo. Hoje não dá pra gente discutir responsabilidade social para vias mágicas, intersetorialidade. Diálogo com partes interessadas, entender os vários segmentos da sociedade e gestão. Não dá pra gente pensar em investimento social privado e responsabilidade social sem passar por isso. Aqui eu tenho uma listinha com 46 diferentes ferramentas para a gestão de sustentabilidade. Então eu costumo dizer o seguinte, tem de tudo aqui, gente. Agenda 21, vocês já devem ter ouvido falar, GRI, IBASE, desenvolver, tem um monte de coisa, claro que eu não vou ficar abrindo isso aqui para vocês. Isso é só para mostrar o seguinte, se houve um momento onde as instituições, sejam elas privadas, públicas ou do terceiro setor, tinham a desculpa de que faltavam referências para fazer gestão de sustentabilidade hoje, pelo contrário. Ainda não está sendo usado nas empresas, porque o FIM é uma coisa... Quem tiver interesse, puxa lá no YouTube, saiu inclusive um programa muito legal, no Multishow sobre esse assunto. O FIB é como se fosse um indicador, que por enquanto ele está sendo usado só para políticas públicas num país pequenininho chamado Butão. Por que o FIB está fazendo tanto sucesso, assim, está sendo tão estudado, já será... Primeiro porque Canadá e França estão estudando trazer o FIB para políticas públicas, então está todo mundo de olho. Se o FIB emplacar, se emplacar como indicador, assim como o IDH pra gente, emplacar como indicador no Canadá e na França, a gente acha que a tendência é a tua prestar um pouco mais atenção nessa perspectiva. Por que o FIB está fazendo tanto sucesso? Ele trabalha em 4 dimensões: meio ambiente, cultura, desenvolvimento econômico, social e governança. O FIB ele se divide em 4 pilares, que foi aquele slide anterior, e aqui a gente desdobra em 8 dimensões. Então, o primeiro indicador diz respeito ao bem-estar, uma primeira dimensão diz respeito ao bem-estar psicológico. Eficácia das políticas para a saúde, com autoavaliação do sono, alimentação e exercícios físicos. Uso do tempo. Tempo para lazer e socialização com família e amigos, tempo para o trabalho, tempo no trânsito. Vitalidade comunitária, relacionamentos e interações na comunidade. Cultura. Participação em eventos tradicionais e culturais, desenvolvimento artístico, questão da discriminação. Meio ambiente, percepção quanto à qualidade da água, do ar, do solo e da biodiversidade. Acesso a áreas verdes, coleta de lixo. E por último, isso aqui, negócio de governança. O indicador é o seguinte: como a população se engaja e avalia em termos de responsabilidade, honestidade e transparência o governo, a mídia, o judiciário, o sistema eleitoral e a segurança pública. Só um artigo que ele é maravilhoso. Vocês do IRS tinham que ler, os professores que tiverem vontade, né, que é um artigo do Porter. Porter é um autor de estratégia. Nesse artigo, primeiro que esse artigo foi escolhido o melhor artigo do ano em Harvard de 2006. Então, estou falando de uma coisa super assim, acadêmica, valorizada e que é fonte de pesquisa para muita gente no mundo inteiro. Falo o seguinte: nunca se colocou tanta grana, tanto investimento privado, tanta fundação privada botando dinheiro para transformar o mundo.
Por que será que com tanta grana envolvida a gente não consegue transformar o mundo na escala da grana envolvida? E o Porter, nesse artigo, depois a gente produziu outros, mas eu acho que esse é a pedra filosofal dessa discussão. Ele coloca o seguinte: porque na realidade, primeiro, as empresas estão botando dinheiro pelas razões erradas, as justificativas são equivocadas. Então ele traz vários exemplos. Reputação, por exemplo, que é muito comum. Reputação tem que ser o quê? A consequência, quer dizer, eu, empresa, entendo que é importante, que é um driver estratégico, que é importante para a minha estratégia, sei lá, fazer um trabalho de educação em altas habilidades. A reputação que vai derivar daí, ela vem na consequência do investimento que eu faço, que proporciona um trabalho com uma escala de transformação e com uma qualidade XPTO. E o que o Porter coloca é que está tendo uma inversão. As empresas optam por fazer primeiro porque elas querem ficar bem na fita, quando na realidade elas ficarão bem na fita na medida do esforço, da grana e da qualidade do que elas investem. É o resultado, tá? É o resultado que vai gerar a reputação, digamos, a transferência disso na questão da imagem da reputação. Segundo, ele coloca uma coisa muito legal e que, assim, as empresas, assim, o mundo tem muitos problemas. As questões sociais são inúmeras. As empresas precisam definir qual é o critério para elas aportarem o recurso. E aí, dentro da sua estratégia, ele dá uma sugestão que é o seguinte: que as empresas deveriam conectar o investimento social àquilo que é importante para elas. Porque todas as vezes que elas conectarem o investimento social dentro de uma dimensão estratégica, nunca vai faltar dinheiro para aquilo não vai ficar pendurado num quadradinho lá, que tem um cara isolado lá na estrutura da organização que cuida. Vai passar a ser uma coisa que ganha escala na empresa, é vista como importante, portanto, você não vai ter problema de ano após ano você defender o orçamento para aquilo. Mas eu vejo hoje, assim, a gente retoma o final da conversa, né, do início da conversa. Tudo, assim, a intersetorialidade traz um convite para você se colocar no lugar do outro. Sabe assim, de terceiro setor se colocar no lugar da empresa privada. Vem cá, que argumentos, por que esse cara tem que comprar a minha parceria, né? Por que ele vai querer estar junto de mim? Façam sempre esse exercício. Porque a tendência do terceiro setor é não. Olha, eles vendem o peixe deles da perspectiva deles, ou da perspectiva do outro com o que eles estão falando. Por que é importante você estar comigo? E cada um no seu, né, vou usar aquela expressão, cada um com seu quadrado, e cada um com sua expertise. A empresa tem expertise de gestão, vocês têm expertise da educação, você tem o professor que tem o time dele, que tem a maneira dele trabalhar, né, que tem a metodologia. É expertise. Isso aí. E aí o que a gente tem visto, assim, resumindo, talvez o grande desafio da intersetorialidade seja esse. Da gente fazer conversar esse diálogo das competências, esse diálogo de se colocar no lugar do outro. Estou colocando isso aqui, mas a empresa também. Queridos, obrigada.